Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos e bem-vindos a esse momento da reflexão da Palavra de Deus no canal Católico Hoje. Não deixe de dar o seu like para esse vídeo, dar o seu gostei, também compartilhar com seus amigos. E hoje, nessa terça-feira, nesse tempo de Quaresma, da primeira semana, nós vamos refletir Mateus capítulo 6, que é onde o momento em que Jesus ele ensinou a oração do Pai Nosso. Muito bem, vamos fazer a proclamação desse Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós, perdoados aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, então, Jesus ele ensina essa belíssima oração do Pai Nosso, que nós rezamos todo santo dia da nossa vida, em todas as missas, liturgias, enfim, os momentos que a gente faz de encontro. A gente praticamente não começa nenhuma reunião sem rezar, né? O Pai Nosso, ou rezar para começar, ou pelo menos terminar com o Pai Nosso, porque é muito usual, muito comum. E o Pai Nosso, ele combina a adoração, ele combina a dependência a Deus, ele também fala de reconciliação, viver reconciliado com Deus e com os irmãos. Bem, Jesus ele começa essa oração dizendo, usando a palavra Pai, quer dizer, Pai nosso que estais no céu, que é uma palavra do hebraico, Abba, significa Pai. Ou seja, nós chamamos Deus de Pai porque nos coloca numa conexão de relação íntima com Ele. Um Pai que nos conhece, é um Pai que nos ama, um Pai que nos acompanha e nos guia. De fato, isso não era comum no Antigo Testamento. Essa explosão da palavra Pai, ela se dá na boca de Jesus no Novo Testamento. Mas é muito raro lá no Antigo Testamento, ou seja, essa intimidade com Deus praticamente não existia no Antigo Testamento. Então ela reflete uma relação íntima e amorosa. E Deus ele não é um soberano, distante, frio, julgador que vive fora desse mundo, não. Ele acompanha intimamente a nossa vida, ele também acolhe, ele também protege, ele também guia. Portanto, é uma expressão muito importante, muito interessante que Jesus ele formulou aí para começar a oração. E depois, claro, que estais nos céus. E assim Jesus ele coloca um ar de santidade nesse Deus que se revela. Ou seja, a gente equilibra aqui a intimidade com Deus, sim, mas ao mesmo tempo a reverência a Ele, sabendo que Ele está nos céus, devido à sua santidade. Santificado seja o teu nome, o que significa que Jesus colocou na oração também santificar o nome de Deus, que é reconhecer a sua singularidade. Deus ele é diferente desse mundo. E viver de acordo com esse caráter de Deus, com essa santidade de Deus, ou seja, essa santidade que se revela no mundo e através de nossas vidas, porque nós reverenciamos esse Deus Santo. Ou seja, desafio o cristão a usar das suas palavras, ou a usar das suas ações, de modo que santifica o nome de Deus. Então, as nossas palavras e as nossas ações, elas não podem profanar o nome de Deus. Seja a nossa hipocrisia, seja o nosso indiferentismo religioso, seja o nosso egoísmo, tudo isso profanaria o nome de Deus. Então, santificar o nome de Deus significa honrar a presença dele na nossa vida. E ter um caráter, né, na nossa vida, um caráter de uma pessoa boa, cristã, uma pessoa dedicada a esse Deus, enfim, para honrar esse Deus. E, sem dúvida, é o convite que Jesus faz lá em Mateus capítulo 5, para ser sal da terra e luz do mundo, como nós bem sabemos. Depois Jesus ele avança, venha a nós o vosso reino, ou seja, a revelação do reino de Deus, pois o reino não é um conceito futuro, mas é um conceito presente, é uma realidade presente. E assim a gente pensa naquilo que Jesus ensinava sobre os valores do reino, a justiça, a paz, a misericórdia, a compaixão, são valores que estão presentes no reino de Deus. Para que isso prevaleça sobre o mal e a corrupção do mundo, o reino de Deus tem que crescer. Então a gente tem que fazer expandir, né, a compreensão, a misericórdia, o perdão, enfim, são valores do reino de Deus.
E essa petição é um ato de resistência, porque a gente escolhe servir a Deus e a gente rejeita ídolos nesse mundo. Portanto, isso faz crescer o reino de Deus. A gente rejeita a autossuficiência, a gente rejeita esse consumismo fácil que acaba materializando demais a nossa vida, fazendo a gente até esvaziar a espiritualidade e que não está de acordo com o reino de Deus. Portanto, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, de Jesus, avançando. Seja feita a tua vontade, entre aspas, assim na terra como no céu. Ou seja, reconhecer que os planos de Deus, a sua vontade, são maiores que os nossos planos pessoais, às vezes planos mesquinhos, às vezes planos pequenos demais, né? Que não contemplam a realidade maior do que nós. Então, seja feita a tua vontade, mesmo quando não a compreendemos. E às vezes a vontade de Deus é obscura, às vezes a vontade de Deus é um mistério, às vezes essa vontade de Deus requererá tempo para a gente chegar a um discernimento e um esclarecimento dela. Mas, porém, assim na terra como nos céus, que é uma vontade conjugada, né? Quer dizer, o nosso propósito está alinhado com essa vontade de Deus, essa vontade celestial, nunca desligado da vontade de Deus. Depois Jesus avança, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, significa a dependência de Deus, né? Porque o pão é símbolo das necessidades básicas que temos em nossa vida, mas é também símbolo de uma provisão espiritual. Pode ser a imagem daquilo que a gente precisa para viver, o alimento, uma casa para morar, enfim, ter boa saúde. Então é o pão, mas também as necessidades da alma, as necessidades espirituais. Jesus ele afirmou em João 6,35, abre aspas, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede, fecha aspas. Portanto, esse pão é uma metáfora sobre a natureza de Jesus como pão vivo, mas a sua missão também. Ele se dá como pão, porque ele morrerá por nós, pela nossa salvação. Então é uma metáfora muito poderosa para explicar o que era a vida de Cristo. E depois avança, perdoai nossas ofensas como nós perdoamos. Veja que está condicionado. Eu peço o perdão para Deus para eu também ter capacidade de perdoar aqueles que me ofenderam. Do mesmo jeito que eu preciso do perdão de Deus, eu tenho que dar o perdão. Tá? Então é muito importante a gente perceber que isso é uma questão de coerência. Se eu preciso desse perdão na minha vida, eu tenho que dar o perdão. Tenho que me esforçar para viver reconciliado com meus irmãos. E não nos deixeis cair em tentação. Termina assim a oração. Claro, a grande tentação, né, que a gente vive nesse mundo é essa tentação de se afastar da lógica do reino de Deus. A gente é tentado o tempo todo a se afastar da vontade de Deus e às vezes abraçar coisas mesquinhas na nossa vida e pequenas demais, né, que podem ser apenas um impulso do egoísmo no coração humano que ainda não se converteu. E essa é a tentação, porque não são as pequenas tentações, é a grande tentação de se afastar da lógica do Evangelho, da lógica da conversão, da lógica do reino de Deus. Pensemos nisso então, é uma bela oração que Cristo nos ensina para nos ajudar a caminhar nesse mundo de trevas, esse nosso mundo muitas vezes sem referência, esse nosso mundo mergulhado em tantos problemas e esquece que esse Deus amoroso está presente, está nos guiando, basta a gente se abrir para Ele, pedir a sua luz, sabedoria, para nos guiar, nos conduzir. Vamos pedir a Deus então hoje, nesse dia, essa graça, né, da gente compreender a presença desse Pai na nossa vida. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo e também compartilhar. Vamos agora encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.